Fala, Fernandão. Fala, Netão. E aí? Beleza? Devia ter colocado carnaval, né, velho? Esqueci. Devia ter Exa- colocado um samba. Atípico, né, cara? Pô, que... É verdade, né? De Que carnaval carnaval. teve absolutamente nada, né? Exatamente. Apesar que Há coisas eu... boas também nisso, Exatamente. né? Eu arrumei um bocado de bagunça hoje, então bem típico de carnaval. Grande Carlos Alberto Calazans. My friend. Que honra tê-lo conosco Yeah. aqui, doutor Luiz Gustavo, parceiraço nosso lá da Fala, Luiz. Nefroclínicas. Muito bom, muito bom. Fernandão, o pessoal E aí? acho que tá animado para a live de hoje. E como eu te disse, eu vou contar aqui para eles qual que é a ideia, né? Para quem não sabe, nós estamos indo para a segunda organização do Nefro Expert. O Nefro Expert, que é um evento que nós desenhamos dentro da Nefro Academy com a perspectiva de fazer algo que não existe dentro da comunidade nefrológica. Então, não é um congresso, não é um curso online, é um evento presencial com muito network, com temas fora da caixa. Então, a gente fala de marketing, de gestão, de inovação, de finanças, de background que o nefrologista precisa ter e, obviamente, a gente traz também para o meio nefrológico, para o tecniquez, vamos dizer assim, mas um tecniquez que foge do convencional. E é um tecniquez que a gente busca entregar aquilo que definitivamente não tem no livro, é algo que a gente faz no nosso dia a dia, obviamente amparado pela ciência. E a gente tem um primeiro dia que é muito passivo, vamos dizer assim, ou seja, as pessoas recebem muita informação, óbvio, como é um evento pequeno, elas acabam participando, e o segundo dia, um dia mais ativo. Nesse dia mais ativo de casos clínicos e de mentorias, essas mentorias acabam sendo um momento único para você sentar comigo, com o Fernando e com poucas pessoas, são grupos ali de 3, 4 pessoas no máximo, para discutir temas. E a gente pode, por exemplo, conversar de diálise peritoneal, que é algo que eu estava conversando com o pessoal aqui, tanto eu quanto você, já temos uma larga expertise no assunto. Dentro da Nefroclínicas, hoje já temos mais de 100 pacientes. Por quê? Porque apesar de toda a cultura, a questão educacional, próprio econômico, a gente acredita no método. A gente vê o método como sendo algo que está dentro do portfólio para tratamento da doença renal crônica, mas a gente vê muita gente sendo formada, residentes, ou pessoal que já está aí na estrada, que não tem mão e está tudo bem, simplesmente porque não teve oportunidade. Então, por que não a gente abrir a porta aí e contar um pouquinho da nossa experiência e escutar também a nossa audiência. Então, fica o convite, se vocês quiserem participar, tem algumas vagas ainda para o nosso Nefro Expert. O segundo lote, ele vence agora na sexta-feira. Então, tendo interesse, tem um link direto no nosso perfil aqui da Nefro Academy. Qualquer coisa, pode mandar também direct, tirando alguma dúvida, pode mandar ou no meu ou do Fernando, a gente tira essa dúvida aí. E se for igual o primeiro, eu tenho certeza que vai ser fantástico, mas eu estou com muita fé que vai ser melhor ainda. O evento, para mim, o primeiro foi muito marcante, né, Netão? Eu saí muito impactado daquele evento, especialmente pelos temas fora da caixa, foram muito relevantes aí a discussão. O modelo de mentoria também é um modelo bem bacana, então vai ser um sucesso total. Lembrando que a gente vai falar de aspectos práticos da DP, tem tido aí muita repercussão, né, Netão, nos últimos tempos, aí o manejo da doença renal policística, né? A gente vai dar aquela pegada prática do como eu faço, né? Tanto do ponto de vista propedêutico quanto terapêutico. Então a gente vai ali trocar uma bola bem prática de como é que a gente maneja aí a doença renal policística, os aspectos dietéticos, né, que a gente tem estudado bem. Então vai ser uma coisa bem bacana. Não, e a gente já bateu o martelo, o doutor Stanley, um dos maiores nefropatologistas do nosso país, vai estar lá conosco, trazendo um pouco da visão da patologia para dentro da nefrologia, ou seja, o que o nefrologista precisa saber até para estreitar esse relacionamento com o patologista. A doutora Genaine vai estar trazendo para a gente uma modelagem prática para avaliação de volemia nos nossos pacientes. A Marisa, que trabalha conosco na Nefroclínicas, vai trazer como é que a gente trata infecções em pacientes dialíticos, ou seja, tem isso só falando da parte técnica, né? O Tadeu vai estar trazendo para a gente, eu estou muito animado com essa palestra, uma visão de inovação. Tadeu, por Também. acaso, é meu irmão, né? Também Mas tô na expectativa.
Tadeu é um menino brilhante. Eu falo que ele é o esperto da casa, né? Ele é o genial. Aí, homem! Acabou de Grande, entrar aí, Tadeu. ó. Tadeu, tem certeza que vai trazer muita coisa legal para a gente, porque é uma visão prática da inovação, né? E ele E fez um texto. Tadeu, além de tudo, é sortudo, né? Então, a única vez que eu fui com ele no Mineirão, o Galo foi campeão da Libertadores, só isso. Exatamente. E eu pedi para ele escrever um texto a respeito de inovação, a gente postou recentemente aí no feed. Aí eu mandei para ele, Tadeu, olha a arte aí. Aí eu mandei, a designer fez lá uma arte com uma lâmpada e tal. Ele falou assim, cara, assim, muito bacana. Mas a coisa que menos se encaixa com a inovação é a lâmpada. Eu falei, putz, começamos bem. É, Mas você fala que é de Fernandão, LED. Fala que é de LED. boa, boa. Ô, Fernando, mas vamos lá, então. Então, a ideia dessa aqui é literalmente trazer um pouquinho do que seria essa mentoria. Especificamente aqui a gente trouxe o tema da diálise peritoneal. Óbvio que o tema é bastante amplo, a gente não vai conseguir aqui correr tudo que diz respeito ao tema. Fiquem à vontade, perguntem coisas básicas, desde da constipação à prescrição, de como é que eu defino qual que é o catéter e tal. E a gente vai trocar ideia aqui. E experiência do Fernando, a minha experiência no tema e, obviamente, a experiência de vocês. Fernandão, queria que você desse uma introduzida aí, a gente falou já superficialmente a respeito, na verdade a gente fez várias lives sobre o tema, mas falamos hoje, assim, superficialmente sobre a DP. Como é que a DP entrou aí na sua vida? Porque é algo que foge muito, escapa pelos dedos da mão do nefrologista de modo geral. Então, a minha introdução à diálise peritoneal, né, foi muito parecida com a maioria dos nefrologistas. Então, na formação tradicional, na abordagem, na indicação tradicional, a diálise peritoneal, ela geralmente tinha a indicação reversa, né? Ou seja, a gente teve contato com aquele paciente cuja indicação para diálise peritoneal se dava no contexto da falência de acesso vascular. Então, a maioria de nós vivenciou a experiência da diálise peritoneal nesse contexto. E dessa forma, essa experiência, via de regra, era frustra. Era frustra porque o paciente ele já vinha numa condição muito, muito grave e você fazia uma relação, uma associação espúria de causa e efeito relacionada à mortalidade. O método ele ganhava um estigma de inadequação, de ineficácia, e dessa maneira a gente acabava se afastando da terapia, né? Então, mas a minha prática médica, ela sempre foi muito centrada na atividade ambulatorial, de consultório. Então, eu sempre tive um pé em hospital, eu tinha uma atividade como nefrologista hospitalista, também em terapia intensiva. Durante muitos anos eu trabalhei como intensivista, mas a minha paixão estava dentro do consultório. Era o contato com o paciente, era o dia a dia com o paciente, era o desafio diagnóstico no contexto ambulatorial, era o desafio terapêutico no contexto ambulatorial. E nesse aspecto, a diálise peritoneal ela começou a aparecer para mim como uma possibilidade de uma continuidade de tratamento para aquele paciente que eu já seguia em caráter ambulatorial há muito tempo. Então, a gente milita numa especialidade de doença crônica e, como tal, esse paciente ele te acompanha durante anos de evolução da doença renal, e é muito natural que no momento que esse paciente comece a terapia de substituição renal, você continue tendo o anseio de continuar cuidando desse paciente. Você o conhece na intimidade, né? De aspectos clínicos, aspectos familiares, da intimidade do paciente. Então, esse anseio, esse desejo, era muito natural. E aí, a diálise peritoneal, como primeira escolha dentro do portfólio terapêutico da terapia renal substitutiva, me pareceu algo muito natural. Essa indicação ela começou a ganhar corpo na literatura, essa estratégia, né, ela começou a ganhar corpo na literatura, e, na mesma medida, eu comecei a empregar essa estratégica na população de pacientes que eu cuidava.
Dessa maneira, nós, a gente começa a perceber, quem lida com essa estratégia da peritoneal como primeira escolha, você vê o poder da função renal residual. E aí você começa a usar a função renal residual como uma aliada no tratamento do seu paciente. O nefrologista que está muito imerso no ambiente da hemodiálise, principalmente na diálise vintage, né, aqueles pacientes que carregam consigo o tempo de tratamento, a função renal residual ela não é tão perceptível para nós, ou pelo menos não é tão valorizada, né? Ao passo que, no contexto da diálise peritoneal como primeira escolha, você a tem como um aliado e você percebe o poder dessa variável fisiológica no controle desses pacientes. Eu fui ganhando experiência com essa estratégia e eu entendia a diálise peritoneal como primeira escolha inserida dentro de um portfólio de tratamento. Então, ela não era um método exclusivo. Então, esses pacientes, eventualmente, ele podia intercambiar entre os métodos, né? Então, se eventualmente não desse certo, eu tinha ali a hemodiálise ainda como uma opção, e o transplante. Então, com isso, a gente fecha a linha de cuidado, né? Então, o nefrologista se inserindo durante toda a linha de cuidado do paciente portador de doença renal crônica, que sempre foi um anseio meu. Então, essa ruptura no segmento do paciente eu nunca quis ter. E a diálise peritoneal me proporcionou continuar sendo terapeuta dos pacientes no contexto da terapia renal substitutiva. E eu acho que essa colocação sua da epidemiologia reversa é um negócio que você viveu, a gente fez residência, apesar de não juntos, no mesmo serviço, com uma diferença aí de 2 anos, então a sua visão foi muito próxima da que eu tive da diálise peritoneal, de uma terapia onde eu tinha ali aquilo que não dava certo nas demais opções de TRS, né? Então a gente tinha uma visão muito enviesada do método. E quando eu levei isso para, então, lá no Felício Roxo, você, na clínica onde você trabalhava, provavelmente você percebeu uma certa resistência dos médicos. Afinal de contas, aquilo não era nem apresentado para o paciente, né? Não era nem dada a opção de ter aquilo ali como sendo algo, e a gente vê isso tanto naquela pessoa que é produtiva, podendo trabalhar, porque ele vai fazer a diálise à noite, ou mesmo no idoso que quer, às vezes, morar no interior e ficar lá e não ter que se mudar simplesmente porque precisa estar perto de um centro. Então, realmente, é algo que eu falo que depois que alguém vê um serviço pujante de diálise peritoneal funcionando, não tem como desver. É impossível você desver isso aí. Netão, e aí, assim, eu acho que essa questão de você enxergar a diálise peritoneal com outros olhos, né? Esse aspecto dela se inserir como primeira escolha para mim foi muito importante. O outro foi a possibilidade de lidar com a cicladora, né? Porque eu te confesso que a CAPD, ela nunca me soou muito. É uma opção, obviamente, mas ela traz consigo limitações intrínsecas à característica do método, né? E eu sempre... eu não, né? Todos nós, a gente não pode olvidar aí das questões relacionadas à qualidade de vida, né, Netão? E é algo que a gente tem que estar buscando sempre. E a DPA, diálise peritoneal automatizada, ela, de repente, permitiria essa possibilidade. Eu estava inserido num contexto que eu pude usar a DPA com maior liberdade. E um outro aspecto, cara, é a inquietude mental do médico, né? A medicina mainstream, ela é uma medicina que carrega uma força inercial muito grande. Então, você tende a ficar no mesmo lugar. Esse é o conceito aí de uma prática mainstream. Isso acontece dentro da medicina. E vencer inércia, cara, ela demanda muita energia em qualquer área, né? Então, é óbvio que você não precisa ter nenhum tipo de radicalismo terapêutico para fazer rupturas por si só, mas enxergar essas possibilidades dentro de um ecossistema científico robusto não é a condição suficiente. É preciso gastar muita energia para você vencer essas barreiras, né? Então, montar um programa de DP em larga escala, ela precisa desse empenho de energia, mas, assim, de antemão, a gente pode compartilhar essa experiência, que ela é muito gratificante. Vale a pena aí a gente se inserir dentro
desse método de maneira mais profunda. É muito gratificante para nós e para os pacientes. Fernando, você está falando de energia e cada vez eu tenho mais convicção disso, que tudo que você coloca energia acaba virando. E a gente, para quem não chegou atrasado, Tadeu Barros, que é meu irmão e vai estar conosco lá no Nefro Expert, falando a respeito de inovação. Tadeu hoje é CEO de uma empresa que trabalha no terceiro setor, tem uma experiência grande com inovação aí dentro, engraçado que dentro do mercado de público. E ele está colocando uma coisa aqui, a gente estava brincando antes, ele falou assim, a inovação não é virar interruptor e abemos luz. Inovação é frequência, way of life, muito trabalho e transpiração. Eu acabei de concluir que a gente é inovador pra caramba, viu? Basicamente, exatamente. A DP é só um exemplo, né? Exatamente. Vamos lá, então, vou aproveitar uma pergunta aqui da nossa audiência, do nosso amigo João Paulo Lopes. Existe um perfil de paciente específico para DP ou todo paciente é um potencial paciente para diálise peritoneal? Não, então, eu sempre também trago esse aforisma, né? A indicação da diálise peritoneal é pensar nela. Então, isso é uma coisa bastante intuitiva. E aí eu te diria, João, que as contraindicações hoje, elas são bastante reduzidas. A gente pode depois falar um pouquinho para vocês, assim, das situações mais limítrofes, mas em regra, a gente pode ofertar a diálise peritoneal para a absoluta maioria dos pacientes. Eu vou trazer um aspecto prático aqui então, né? Então, aproveitando o gancho aqui do João, é relacionado ao início da diálise peritoneal. Então, você tem um paciente na sua frente, ele tem indicação de terapia renal substitutiva e veio na sua cabeça a indicação do método e você o encaminhou para implante do catéter. Esse paciente está na sua frente com o catéter implantado. Como é que você começa a terapia? Esse aqui acho que é um ponto importante. Como é que você faz a prescrição inicial e o ajuste do tratamento? E aí cabe a gente entender de antemão como é que, do ponto de vista populacional, o perfil de transporte da membrana peritoneal se divide. Então, existem dois extremos de perfil de transporte, o alto transportador e o baixo transportador. Esses dois perfis, eles carecem de esquemas próprios de prescrição sob pena da diálise não ficar adequada. Esses dois extremos perfazem mais ou menos 15% de distribuição cada um. Então, 15% da população vai ter um perfil alto transportador, mais ou menos, 15% baixo transportador e 70% é médio, tá? No médio, se você não fizer muita bobagem, ele vai bem. Então, o desafio está nas pontas, nos dois extremos. Então, em regra, né, então, como eu falei inicialmente, a gente trabalha basicamente com o esquema de DPA. Isso não é todo mundo que pode. Eu vou falar a realidade na qual eu estou inserido. Depois a gente pode discutir um pouquinho as outras variações. Mas num contexto de DPA, você sabe aí que mais ou menos 80%, 85% dos pacientes vão ser médio ou alto transportador. Então você pode começar um esquema de diálise que contemple esse perfil. Então uma prescrição inicial sugerida seria, nós estamos falando de população adulta, seria aí um tempo de diálise variando em torno de 9 horas, 8, 9 horas, 5 ciclos de diálise, tá? Volume de infusão inicial de 2.000 ml e concentração inicial das bolsas de 1,5%. Então, 9 horas de terapia, 5 ciclos, volume de infusão de 2 litros e a concentração de 1,5. É isso que você prescreve. E a cicladura determina todas as outras variáveis. Então, para um adulto médio, a gente começa com um volume total aí de 10 litros. Você começa esse esquema. E aí, com mais ou menos 30, 40 dias, você faz aí um teste para avaliar a característica da membrana peritoneal, que é o PET, que pode ser um PET tradicional ou um PET modificado, um FAST PET. Esse PET vai te falar qual que é o perfil de transporte. E baseado nesse perfil de transporte, você mantém a sua prescrição inicial ou você muda. E aí, como é que você interpreta o PET?
Então, você fez o PET, eu não vou detalhar aqui o método, depois a gente pode até colocar, né, Netão, como que ele é feito aí Podemos nas linkar aqui nossas... a nossa live. Podemos... Beleza, que Eu aí a tenho uma gente live só descreveu. disso. Tá, então você partiu dessa prescrição inicial, que vai contemplar aí 80, 85% dos pacientes, e faz um primeiro PET. Como é que você interpreta o PET? Aí eu vou voltar àqueles recursos mnemônicos que eu Lá gosto, vem eu a já falei Copa. aqui. Então, eu sou um apaixonado por futebol, então vou usar um recurso mnemônico para vocês lembrarem como é que vocês interpretam o PET, tá? Então, em Copas do Mundo, a seleção brasileira de futebol teve 3 grandes fracassos. O primeiro grande fracasso foi a Copa de 50, que foi feita no Brasil. Essa derrota foi conhecida como Maracanaço. O Brasil perdeu a Copa aqui dentro, então 1950. Em 1966 foi uma outra Copa desastrosa. O Brasil foi eliminado na primeira fase com a contusão do Pelé, 1966. Em 1982, né, Neto, foi a Copa que marcou a nossa geração. O Brasil foi eliminado no chamado desastre do Sarriá, 1982. Então, 50, 66 e 82. Portanto, se o PET for menor que 0,5, 0,50, lembrando aí da Copa de 50, o paciente é baixo transportador. Entre 0,50 e 0,66, lembrando aí na Copa de 66, ele é médio-baixo. Se for de 66 a 0,82, ele é médio-alto. E se for acima de 82, ele é alto transportador. Então, com esse recurso mnemônico aí, você mata a interpretação do PET. Aí você fez o PET. Tadeu, vou ter que achar aí uma... Você fez o PET. O paciente ele é baixo transportador, aí você muda o perfil da sua prescrição. Qualquer outro resultado, você pode manter aquela prescrição inicial e vai fazendo as adequações. É claro que aí vem as individualidades, né, Netão? Aí você tem aí que considerar sempre a função renal residual do paciente, o tamanho, né? O tamanho e a complacência da cavidade abdominal. Isso aí pode eventualmente interferir na sua prescrição inicial. Então, um paciente pequeno, com a cavidade peritoneal menor, você pode eventualmente começar aí com 1.200, 1.500 ml, sobretudo se ele tiver função renal residual. Para aqueles pacientes que têm função renal residual, nós usamos muito aquela estratégia incremental. Então, esse padrão que eu falei, o normal é fazê-lo toda noite. Mas, eventualmente, para aqueles pacientes que têm boa função renal residual, você pode prescindir da diálise em algumas noites. É óbvio que com fina vigilância do controle clínico laboratorial, e aí você oferta a chamada estratégia incremental para os seus pacientes. A própria tonicidade do dialisato, ela também depende aí de características individuais. Então, se o indivíduo ele tem uma boa diurese residual e num programa de DP como primeira escolha, ele em regra o tem, você pode usar a bolsa de 1,5. E aí você tem um esquema poupador de glicose que agride menos o peritônio do paciente. Então, quanto maior for essa diurese residual, tanto menor é a dependência de bolsas ricas em glicose. Você pode reduzir a tonicidade dos banhos. O uso parcimonioso, o uso adequado de diurético, como a gente falou, ele também precisa estar inserido dentro do contexto da prescrição. E o uso de BRA, que a gente usa de maneira bastante liberal, né? Então, pensando aí tanto na proteção, na renoproteção dessa função renal residual, e talvez exista alguma sugestão que esse grupo de fármacos possa proteger a membrana peritoneal. Então, esse é um esquema padrão, vamos chamar assim, de início de diálise peritoneal automatizada, tá? E eu queria salientar, Fernando, em algumas coisas que você falou. Primeiro, esse tempo inicial antes de se fazer o PET, porque você precisa de um tempo ali, daquele contato da solução com o peritônio, para ele meio que chegar num ponto tal que você possa fazer o PET e ficar mais próximo daquilo que efetivamente o paciente vai ter ao longo do tempo. Essa é uma dica importante. A segunda coisa é essa questão da diálise incremental, né? Eu costumo dizer o seguinte, olha, o paciente, quando ele tem uma boa diurese residual, talvez um cadiquinho de diálise que você dê para ele vai ser suficiente para tirá-lo da uremia e deixá-lo muito bem.
E isso que você comentou, quantos casos nós não temos de pacientes que às vezes ficam 1, 2 dias na semana sem fazer a diálise e que conseguem, por exemplo, ir para um sítio, passar o final de semana com a família lá. O paciente ganha muito, mas muito, às vezes, em qualidade de vida, obviamente, com essa segurança que você chegou a comentar. Aí, Netão, só um adendo. Então, a gente faz essa prescrição inicial, né? Aí o paciente ele é baixo transportador. Aí, eu estou falando no contexto de DPA. Então, muita gente fica na dúvida, né? Pô, agora eu tenho que converter necessariamente para CAPD, porque ele é um baixo transportador. Na prática, não. É possível você manejar um baixo transportador em DPA. Você faz uma CAPD invertida. Então, você faz as trocas, um número menor de trocas noturnas num tempo maior. Então, aí, 3 a 4 trocas no intervalo de 10 a 12 horas noturnas, aí com bolsa glicosada, e coloca uma solução de longa permanência durante o dia. Essa solução ela pode ser glicosada, quebrando ou não no meio do dia, ou, preferencialmente, uma solução coloidal, com a molécula coloidal, que no caso a gente usa a icodestrina, e você usa a icodestrina numa permanência prolongada. Então você faz, na verdade, usando a cicladora, um CAPD invertido. Lembrando que essa avaliação que a gente faz do PET, com mais ou menos 30, 40 dias, a gente faz o KTV também. Então, o KTV, a gente faz esse primeiro KTV, após esse início, para você já ter uma ideia da sua adequação, e a cada 4 meses, a cada 3, 4 meses, sugere que a gente faça um novo KTV, sempre fazendo o KTV renal e peritoneal, porque você tem a função renal residual como sua aliada para te ajudar a adequar a sua diálise, né, Netão? E até complementando a pergunta que motivou esse primeiro bate-papo nosso, que é a pergunta do João. João, até prova em contrário, todo mundo pode fazer DP. E por que eu estou te falando isso? Porque mesmo aquelas pessoas que aparentemente podem não ter um peritônio saudável, porque tiveram uma peritonite no passado, eventualmente, óbvio que está longe de ser o melhor candidato, a gente só vai saber muitas das vezes se aquele peritônio vai funcionar depois de implantado o catéter. Então, ela tem que estar no seu radar sempre, 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 independente se é no modelo DP First, que é isso que a gente normalmente apregou e acaba fazendo, ou com uma tentativa de realmente, naquele paciente que está em HD, que não tem mais possibilidade de acesso, não é candidato a transplante, e às vezes a gente pode colocá-lo em DP mesmo numa situação não ótima, vamos dizer assim. Tem uma outra pergunta aqui, Fernandão, deixa eu achar que ficou um pouquinho para trás. Da Poli Figueiredo do Bio. Há uma vida útil para o uso da diálise peritoneal manual e automatizada? E eu queria que você já aproveitasse e falasse um pouquinho no final da peritonite esclerosante, um dos grandes medos que nós, de modo geral, temos dentro da DP. Então, essa é uma boa pergunta, né? Porque ela parte do pressuposto que o peritônio, em contato com a solução não fisiológica, vamos falar assim, ele vai sofrer algum grau de degradação ao longo do tempo. Isso é verdade. Isso acontece porque o nosso peritônio ele não foi feito do ponto de vista fisiológico para ter contato com a solução glicosada em altas concentrações. Isso é uma situação antifisiológica. Então, essa premissa é verdadeira. Então, essa membrana peritoneal ela vai se degradando ao longo do tempo e isso pode reduzir a sobrevida do método. Essa sobrevida ela começa a ter uma redução expressiva após mais ou menos aí 5 anos. Então, 5 anos a gente pode colocar como um ponto de corte para ter um cuidado em relação aí à sobrevida da membrana peritoneal, mas isso não é uma regra. Então, é uma informação importante para o clínico. Então, aqueles pacientes mais longevos em diálise peritoneal, sobretudo aqueles com mais de 5 anos, você tem que estar mais atento com as questões de adequação relacionadas à senescência, né, ou à degeneração, melhor dizendo, da membrana peritoneal. Mas há pacientes, né, Netão, guardadas aí todas as individualidades, que vão aí experimentar tempos muito, muito prolongados de terapia em diálise peritoneal. Portanto, não há uma regra para interrupção a partir de um dado tempo em terapia, tá? Essa é só uma mensagem para o clínico, que a partir de 5 anos de terapia,
você tem que estar mais atento aí com a degeneração da membrana peritoneal. Mas a gente não usa aí como um critério, como uma regra de conversão do método. Da mesma forma, se você tem em mente que esse contato da membrana com algo que não é fisiológico pode degenerar essa membrana, a gente precisa poupar essas condições pró-degenerativas ou pró-esclerosantes da membrana. Então, existem estratégias que poupam a membrana peritoneal desse dano ao longo do tempo. Uma delas é reduzir a concentração de glicose. Essa é uma boa. E nesse aspecto, você preservar a diurese residual é algo que vai te ajudar muito na estratégia poupadora de glicose. A outra é usar diurético de forma correta, né, Neto? A gente já falou que nós, nefrologistas, a gente sabe lidar bem com diurético. Nós não temos medo de usar altas doses. E nesse contexto da diálise peritoneal, com o objetivo de preservar a diurese residual, às vezes você lança mão de doses bastante altas. A gente chega a usar aí 240 miligramas de furosemida dia. Não é incomum a gente usar essa dose. Eu já falei aqui em lives anteriores que às vezes por questão de comodidade posológica eu manipulo a furosemida, né? Então, às vezes eu peço a farmácia de manipulação para manipular a furosemida de 80, 120 miligramas. Isso aí às vezes melhora a questão da comodidade posológica no sentido de usar a dose correta do diurético para preservar a diurese residual. Já falei aqui do uso de BRA. O uso de BRA também é uma coisa que pode ser usada nesse intuito. O uso da icodestrina, né? A icodestrina, ela se insere dentro de um contexto poupador de glicose. Então, quem tem a oportunidade de usar essa solução, principalmente em tempos de permanência prolongada, que geralmente é o contexto que você faz uso, também é uma estratégia que protege a membrana peritoneal. Então, esses cuidados, você tomando esses cuidados em conjunto, a resultante dessa soma de cuidados, provavelmente ela vai resultar num aumento da sobrevida da membrana peritoneal do paciente. É óbvio que isso está aliado a outros cuidados, né? Então, um programa que tem baixas taxas de peritonite também, né? Então, hoje lá na clínica a gente tem uma taxa de um episódio a cada 154 meses, um episódio de pacientes a cada 154 meses. Isso é fruto do efeito centro, né? Isso é um outro conceito importante aí para a audiência, né? Quando você lida com um programa de larga escala, existe um número meio mágico, né? Que é 70 pacientes. Quando você ultrapassa esse número, você ganha proficiência na terapia, taxa de complicação diminui, inclusive peritonite, e é óbvio que um programa com baixa taxa de peritonite tem uma sobrevida da membrana peritoneal melhor. Então, toda essa conversa ela tem muito sentido, e a pergunta é muito apropriada nesse aspecto. Então, o médico que lida com diálise peritoneal tem que estar sempre pensando em poupar essa membrana com as estratégias aqui já discutidas. Qual que foi o maior tempo de paciente que você teve em DP? 13 anos. 13 anos. É um paciente que transplantou. Não, ele não ficou mais porque ele transplantou. Estava ótimo. Eu fui a 18 no paciente. Então, isso é para mostrar que realmente esse 5 ele é norteador, ele está longe de ser um definidor de conduta, né? Não vamos transferir o paciente para EMO porque deu 5 anos. E eu tinha já comentado na pergunta anterior, eu queria que você complementasse, porque um dos grandes medos, e realmente eu acho que é um medo real que as pessoas têm que ter, depois desses 5 anos, pode advir, entre outras coisas, a peritonite esclerosante. Como é que o nefrologista, e na verdade toda a equipe que atende esse paciente, que assiste esse paciente, pode ficar atento para falar assim, não, peraí, preciso fazer algo de diferente no seu Zé? Então, assim, a questão da peritonite esclerosante, a questão cronológica ela é importante para o diagnóstico, né? Então ela vai ser mais prevalente em pacientes com mais tempo em diálise. E a forma de apresentação, ela é uma doença que, na verdade, ela tem estágios, né? Então você tem um estágio inicial inflamatório, essa fase nem sempre você pensa nela no início do diagnóstico, aí você pode ter uma falência de ultrafiltração, mas geralmente é uma falência de ultrafiltração do tipo 1, que a membrana peritoneal ela fica inflamada, neovascularizada, isso aumenta a velocidade do transporte e acaba resultando numa falência inicial dessa natureza. Esse paciente depois ele caminha para uma fase fibrocelular da degeneração da membrana,
e aí uma outra fase mais terminal, mais fibrótica da membrana. Nessa fase mais fibrótica, a membrana ela vira uma carapaça fibrótica, parecendo um casulo de bicho de seda. Essa membrana degenerada, fibrodegenerada, ela perde a sua capacidade de transporte, ela também apresenta uma falência de ultrafiltração, né, Tom? Mas aqui, nesse momento, geralmente uma falência de ultrafiltração do tipo 2, e o paciente também tem problemas de adequação dialítica em relação a solutos urêmicos. Então, ele vai ter problemas relacionados a volume, ele vai ter problemas de inadequação relacionado também à escória. Então, e aí o contexto clínico nessa fase mais avançada, ele costuma ser um pouco mais dramático. Esse paciente ele tem um quadro, pode eventualmente ter um efluente mais hemorrágico, dor abdominal recorrente, um quadro aí de constipação intestinal, até quadro de semi-obstrução, barra obstrução intestinal, a desnutrição, que pode evoluir para formas graves de desnutrição, e isso resulta numa taxa de mortalidade bastante considerável, né, naqueles pacientes que evoluem. Vale dizer que, nesse ponto, nem sempre a troca da terapia ela vai ser efetiva. Há quem diga que a retirada do paciente da diálise peritoneal pode até piorar o desfecho da peritonite esclerosante, embora isso seja a regra, né? Então a gente acaba fazendo isso na prática. Se você consegue diagnosticar a peritonite esclerosante no timing correto, é possível você pensar em algumas terapias, naquela fase mais inflamatória da doença, o corticoide pode eventualmente ter em algum lugar, a prednisona, naqueles pacientes que você pega, que você está diagnosticando a fase fibrocelular ou fibrótica ainda num período inicial, você pode pensar numa estratégia anti-inflamatória barra antifibrótica. Então, existem aí relatos de uso de inibidores de mTOR, né, então, e o tamoxifeno, que pode ser elencado aí como uma terapia antifibrótica para esses pacientes. Nós tivemos um caso na clínica que foi bastante desafiador, porque foi um paciente que evoluiu com um quadro aí de dor abdominal, semi-obstrução intestinal, falência de ultrafiltração, precoce. Esse paciente tinha 1 ano e 2 meses de diálise, teve uma hospitalização, e aí há uma tomografia mostrando um padrão semi-obstrutivo num contexto de diálise peritoneal sem outra causa aparente, embora ainda com muito pouco tempo de diálise. Esse paciente foi submetido a uma peritoneoscopia, biopsiado, e a biópsia veio sugestiva aí de um quadro de esclerose peritoneal. A gente acabou presumindo o diagnóstico de peritonite esclerosante, esse paciente foi tirado do método, iniciamos tamoxifeno, fizemos um uso de tamoxifeno por 3 meses, ele foi convertido para hemodiálise, hoje está ótimo, está muito bem, e um paciente agora está sendo referenciado para transplante renal. Muito bom, muito bom. Uma outra pergunta aqui, Fernandão, do nosso amigo Marcelo Gadbem. A dúvida Grande Marcelo. Como somar o clearance residual de ureia ao KTV semanal, visto que as unidades e tempos são diferentes? Eu simplifico bastante o problema, a questão. Só usa o KTV, porque você pode usar a depuração de ureia, que vai ser dada pelo KTV semanal de ureia, renal e peritoneal. E você pode usar também o clearance de creatinina, peritoneal e renal, tá? Então são as duas formas. Na prática, e é o que a literatura mais tem usado, a gente usa a depuração de ureia através do KTV, uma medida adimensional, muito parecida com o que a gente faz aí em hemodiálise, e o valor alvo para o KTV semanal é de 1,7, maior ou igual a 1,7. A partir daí você está trabalhando numa faixa razoável de adequação. Então, simplificar, usar só o KTV de ureia, você somando, tá? O KTV renal e o KTV peritoneal. Isso é aquela questão que eu disse em relação à prescrição. Naqueles pacientes que têm uma função renal residual ainda robusta, às vezes você dá uma dose pequena de diálise peritoneal que te ajuda a atingir esse KTV.
Então, assim, a função renal residual ela é muito poderosa para te ajudar a atingir essa adequação. Então, na prática, só o KTV semanal de ureia. E lembrando, né, Fernando, que assim como na emo, o KTV ele é norteador, né? Ele não é a meta em si próprio, né? Muita gente fica, às vezes, lutando por um número e esquece de olhar para o paciente que está ali e definitivamente isso tem que vir para nos ajudar e não para nos traçar uma meta fidedigna que se tiver 1,71 tá bom e 1,69 tá ruim. Isso aí. Pergunta do Jadilson. No caso de peritonite, vocês preferem protocolos com antibiótico EV ou intraperitoneal? E até quando insistir na terapia ou para partir para a toca do catéter ou do método? Então, essa é uma pergunta muito interessante, que, em regra, a gente usa a via intraperitoneal por um motivo também que nos parece muito intuitivo, né? Porque o antibiótico ele vai estar ali em contato direto com a membrana peritoneal, lembrando que a membrana peritoneal é uma membrana muito vascularizada, né, Então, do ponto de vista de biodisponibilidade, o uso de um fármaco intraperitoneal se parece muito, estou falando em relação a características farmacocinéticas, tá? Se parece muito com o que a gente faz com antibiótico venoso. A vantagem ali, na verdade, é a via de acesso direto no sítio da infecção. Então, isso nos motiva a usar a via intraperitoneal como primeira escolha. E tem algumas particularidades. Então, primeiro é a gravidade do paciente. Então, aquele paciente que não está bem, aquele paciente com comprometimento tóxico infeccioso sistêmico, um quadro aí de CIS/septic, com algum critério de gravidade, recomenda-se que você dê uma dose de ataque venosa. Tá? Então, nesses casos, a gente começa com a dose de ataque venosa no D0 da terapia e depois converte para a via intraperitoneal. Portanto, sempre que possível, a gente vai usar a via intraperitoneal. Lembrando, quando você estiver lidando com um programa de DP em larga escala, principalmente numa estratégia de peritoneal como primeira escolha, esses pacientes, em regra, têm boa função renal residual. Então, lembra de fazer aí, para a maioria dos antibióticos, um acréscimo na dose aí, na casa de 25%, tá? Então, em regra, você tem que aumentar 25% a dose do antibiótico naqueles pacientes com boa função renal residual. A questão de tempo, então, isso também é muito individualizado, mas como regra geral, a gente espera aí, então, você colhe aí a citologia, histometria, GRAM e cultura dos pacientes antes de começar a terapia e começa o seu esquema de escolha. Existem variações na literatura pela característica do nosso programa, como a gente trabalha muito com paciente com função renal residual, a gente faz uma combinação de 2 cefalosporinas para cobrir gram positivo e gram negativo, sendo que o gram negativo você tem que contemplar pseudomonas. Então a gente faz cefazolina e ceftazidima como esquema inicial. Há serviços que fazem aminoglicosídeo, mas a gente prefere o racional de usar 2 cefalosporinas por causa da função renal residual. Fazemos um ajuste de dose sempre que tiver função renal residual, e aí você checa a cultura com 72, 96 horas. E aí você tem aquele cenário que você isolou uma bactéria que é sensível a um dos fármacos. Então, ou é um gram positivo ou um gram negativo sensível ao seu respectivo agente. Então, você tira o outro e mantém. Aquele paciente que estiver bem, segue o jogo com o agente selecionado. O tempo de duração vai depender muito do germe. Aí você tem aquele paciente que o germe é resistente ao esquema inicial e o paciente não está bem. Ele não está bem porque não foi adequadamente coberto. Aí você troca e recheca com mais ou menos 72 horas, tá? Então, em regra, com mais ou menos aí 5 dias de terapia, com um esquema adequado de tratamento, esse paciente ele tem que ter resposta. E aí a resposta é muito clínica, né, Netão? Eu gosto muito de fazer uma citometria no meio do caminho, porque é um dado objetivo, né? A celuloridade, ela num contexto melhor, ela vai cair de maneira expressiva, mas o dado mais importante é o dado clínico, principalmente a dor abdominal. Aqueles pacientes que vão evoluir mal, a evolução é inequívoca.
Então, o paciente ele tem muita dor, ele não está bem, ele está te pedindo para tirar o catéter, e o tempo aí é mais ou menos 5 dias, então. Não prolonga muito mais do que isso, porque o risco aí de prolongar, para além da questão da morbidade associada a uma infecção maltratada, você pode perder a oportunidade de usar esse peritônio no futuro, porque uma peritonite maltratada ela pode destruir a membrana peritoneal. Então, a precocidade na retirada do catéter também guarda relação com a sua estratégia de preservar a membrana, tá? Então, mais ou menos aí 5 dias, 4 a 5 dias de terapia adequada. Por isso você tem que ter a cultura na mão aí, com esse primeiro cheque com 72 horas. Que é o que é conhecido como peritonite refratária, né? Exatamente isso que você descreveu. Sim. Tratamento adequado por 5 dias sem resposta. Né? E o próprio Jadilson faz uma pergunta aqui a respeito da peritonite fúngica. Se é sempre igual a retirada do catéter, eu queria que você aproveitasse também e falasse da profilaxia antifúngica, que é uma coisa, vamos chamar aí, relativamente nova dentro do serviço de DP. Então, assim, profilaxia, a peritonite fúngica, turma, é uma condição temível, o nefrologista deve sempre lembrar dela, mas felizmente ela é rara, tá? Então, é uma infecção que perfaz aí, é, na maioria das séries da literatura, você vai ver no máximo 5% aí dos casos de infecção, mas em regra, bem menos que isso. Então, ela é uma condição relativamente rara, mas ela é grave, porque ela enseja a retirada do catéter. Então, de maneira geral, a orientação é, diante de uma peritonite fúngica, você precisa retirar o catéter por questão aí da presença, né, do agente micótico aí nesse meio inerte que é o catéter. Se você não retirá-lo, a taxa de refratariedade barra recidiva é muito alta e o fungo destrói muito rápido a membrana peritoneal, né, Netão? Então, se você não fizer essa retirada com precocidade, esse peritônio ele é rapidamente destruído num contexto de peritonite fúngica, tá? Lembrando que a peritonite fúngica pode ser por cândida, né? Álbicas ou não álbicas, e por fungo filamentoso. Isso pode mudar um pouco também a sua estratégia terapêutica, tá? Lembrando que a cândida albicans você vai tratar com fluconazol, com agente azólico, né? E as cândidas não álbicas e os fungos filamentosos, você vai ter que ter outras estratégias. O fluconazol, anfotericina. Então, ter esse norte na cabeça aí é importante. E aí a sua comunicação com o seu microbiologista, ela é fundamental. A profilaxia da infecção fúngica, né, ela se dá sempre que um paciente vai ser exposto a antibiótico terapia de amplo espectro. Lembrando que o fungo é um agente saprófita, né? Então ele vai estar, ele é um comensal saprófita, ele está ali presente, está esperando uma oportunidade para atacar. Essa oportunidade tem a ver com a debilidade do hospedeiro. Então, quanto mais grave for o seu paciente, então pacientes idosos, caquéticos, gravemente desnutridos, gravemente imunossuprimidos, são pacientes com maior risco de infecção fúngica, ou o uso de antibiótico terapia de amplo espectro, que destrói a flora microbiana, provoca esse desequilíbrio aí, de flora, e proporciona o aparecimento aí da invasão fúngica, porque a flora bacteriana, de certa maneira, é uma proteção natural. A sua destruição permite a invasão fúngica. Então, toda vez que um paciente é exposto a um antibiótico, a um esquema antibiótico de amplo espectro, a gente tem feito aí profilaxia fúngica, né? Então, você usa muito fluconazol, eu uso muito a nistatina oral. Então, geralmente eu faço o esquema de 1 ml, né? Conteúdo de 1 conta-gotas, de 8 em 8 horas, durante todo o tempo de uso da antibiótico terapia de amplo espectro. Lembrando que essa antibiótico terapia pode estar relacionada ao tratamento da peritonite ou não. Então, o paciente vai tratar uma outra condição com o uso de ATB de amplo espectro, e recomenda-se aí, mesmo nesse contexto de um tratamento de não peritonite, você fazer a profilaxia. A gente tem, pelo menos eu tenho feito de maneira bastante liberal. Liberal. Eu tô nessa, eu uso muito fluconazol, até por comodidade posológica,
dando um comprimido de 150 miligramas em dias alternados. Lembrando que ambos têm validação em randomizado, que é um negócio raro na nefrologia, randomizados pequenos, óbvios, mas e é uma recomendação do ISPD, uma das poucas, né? Porque a gente trabalha muito com evidência rasa, essa não. Porque apesar de, como você bem disse, ser uma doença felizmente rara, ela quando vem é catastrófica. Então, se a gente tem uma maneira de minimizar o aparecimento, por que não lançar a mão disso aí? Felizmente temos tido lá na clínica boa resposta, né? Não, é uma taxa muito pequena, né, Netão, de infecção fúngica. Lembrando, no capítulo profilaxia, lembrando a mupirocina, né? Então, naquele esquema de prescrição inicial que eu falei, a gente sempre usa a mupirocina, que é um agente com ação primordialmente anti-estafilocócica, que é o agente mais comum implicado nas infecções de sítio de saída de cateter, então a gente usa de maneira universal aí a profilaxia com mupirocina. Show de bola. Fernandão, que é bom passar rápido. Galera, estamos chegando já ao final aqui da live. Deixa eu deixar um convite para vocês. Dia 6 e 7 de março, o NefroExpert vai estar sensacional. Isso que a gente fez aqui agora é com vocês, então é tirando as dúvidas, literalmente todas que vocês vão ter a respeito do que eu faço, do que o Fernando faz, do que vários outros profissionais que vão estar lá das mais variadas áreas, inclusive dando uma visão geral para vocês do que é gestão, do que é marketing, do que é inovação, de finanças, de como que isso pode impactar diretamente no seu dia a dia, não só como profissional da saúde, mas também no seu dia a dia pessoal, né? Porque a gente não pode virar simplesmente refém, ficar reclamando do que está acontecendo sem tomar uma determinada posição. Então, se você tiver interesse, as vagas do segundo lote, que estão aí no finalzinho, até sexta-feira estão liberadas. Basta clicar no link que está na bio, fazer sua inscrição. Qualquer dúvida, manda direct, tanto aqui no perfil da Nefro Academy, o meu, ou do Fernando, pode mandar, a gente tira dúvida. Tenho certeza que vai ser sensacional. O pessoal está falando aqui de outros temas, a gente pode falar de transplante, mas vai ser em outra live. Essa foi o tema foi diálise peritoneal. Eu acho que a gente conseguiu aqui passar aí para o pessoal um pouquinho do que a gente passa todo dia aí lá na Nefroclínicas, e tenho certeza que quem estiver conosco lá no NefroExas vai curtir demais o evento. Não é não, Fernando? Acho que tem uns tópicos interessantes do ponto de vista prático, né, Netão? Como é que a gente maneja a disfunção de catéter na prática? Isso é uma coisa interessante. Como é que a gente maneja a constipação intestinal, como é que o manejo prático da constipação intestinal, né? Como é que a gente melhora aí o eixo intestino-rim no contexto da terapia renal substitutiva. As disvolemias, né, Netão? Como manejar a disvolemia no contexto da diálise peritoneal e da TRS, o Naim também vai ajudar bastante nisso, né? Então tem coisa muito prática ali do dia a dia que a gente vai ter a oportunidade de discutir. O manejo da doença renal policística, como você bem disse, né, tanto falando um pouco a respeito do diagnóstico, de como usar o protocolo CRISP, como para quem prescreveu o Tovaptan, como monitorizar seu uso, como conseguir a droga, né? Exatamente. Tudo isso a gente vai estar conversando lá. Então, com certeza vai ser fora o networking, né? Eu falo que isso é sensacional, tá ali naquele ambiente reservado, 2 dias inteiros, a gente passa lá o dia inteiro, inclusive almoça todo mundo lá, é realmente uma experiência ímpar e eu tenho certeza que vocês vão ficar muito satisfeitos. Então, quem tiver disponibilidade, dia 6 e 7 de março, fica o nosso convite aí. E semana que vem, temos mais aqui do NefroTalks. Galera, grande abraço. Fernandão, obrigado aí mais uma vez. Beleza, turma. Show de bola, Netão. Obrigadão. Valeu. Tchau, tchau.